Voltei, 8h39, já nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas, senador pelo Amazonas, portanto, Eduardo Braga, o nosso entrevistado, hoje, portanto, segunda-feira. O senador já toma aquele cafezinho 0800, a água mineral também 0800. Como é bom visitar a Difusora. É sempre bom. Bom dia, senador. Bom dia, Valdir. Bom dia, nossos amigos da Difusora e de todo o Amazonas que nos ouvem. Eu comentava ainda há pouco com o Valdir a alegria de poder estar novamente aqui na Difusora, dando um abraço no Valdir, nos nossos irmãos aqui da Difusora, no nosso querido Josué Filho, eu sempre lhe ouve nesse momento. Amigo Josué Filho, quero aqui mandar um abraço muito carinhoso ao Josué Filho, nosso querido amigo, tanto meu, quanto da minha esposa, quanto do meu pai, porque o papai está com 98 anos e ali firme, acompanhando, tá botafoguense que nem você, Valdir. Conseguiram sofrer no ano passado terrivelmente com o Botafogo. Ele tem um coração muito bom em todos os sentidos, porque com 98 anos, sendo botafoguense, não é fácil. E ainda torcer? Pois é, esse é que é o problema. Mas eu quero desejar a todos que nos ouvem nesse momento um feliz 2024, cheio de muitas alegrias, de muita paz, de muitas bênçãos, e que Papai do Céu possa trazer muitas, mas muitas vitórias para o nosso Amazonas. Com certeza. Senador, antes de ir para a minha pauta, me surgiu uma agora de manhã, eu conversei isso com o senhor há muitos anos atrás, eu sempre fui muito preocupado com planos de saúde. Uma vez eu pedi providências ao senador da República, Eduardo Braga. O que a gente pode fazer, o comunicador, receber reclamações e repassar para as nossas autoridades, esse é o nosso trabalho. E agora pela manhã, agora começa a vigorar o salário mínimo, porque teve que trabalhar em janeiro, recebe agora em fevereiro o salário mínimo, o novo de 1.420, e significa um reajuste de 7% do salário mínimo. Em seguida, eu pego a informação, planos de saúde aprovado, 25%, senador Eduardo Braga. Me diga uma coisa, esse pessoal é muito poderoso, não é não? E é um absurdo. O lobby é forte? E é um absurdo. E o lobby é forte. Você sabe, Valdir, que nós conversamos há algum tempo atrás, eu apresentei um projeto de lei em plena pandemia. A insensibilidade desses planos de saúde é tal que, em plena pandemia, eles aprovaram um reajuste brutal dos valores do plano de saúde. E nós entramos com um projeto de lei suspendendo os reajustes dos planos de saúde durante o período da pandemia. Por enquanto a pandemia perdurasse, que suspendesse os reajustes. E nós conseguimos aprovar no Senado esse projeto e eu pude testemunhar o tamanho do lobby. Porque para aprovar isso no Senado não foi fácil. E depois esse projeto foi para a Câmara e lá na Câmara ficou adormecido e não votaram na Câmara e a coisa acabou não andando. Mas é realmente um absurdo, você não consegue explicar. Você deu o exemplo do salário mínimo, mas eu posso dizer o exemplo da inflação. A inflação no ano passado foi de 4 e alguma coisa. Portanto, nós não temos nada que possa explicar como os planos de saúde tiveram um reajuste de 25%. Não existe isso. Senador, não cabe aí uma CPI, não? Isso é um absurdo. Até só alimentar mais um pouquinho essa informação. E já houve, tá? Já houve vários pedidos de CPI para plano de saúde. E o lobby entra. E não deixa instalar. Porque quando eu puxo o assunto, senador, eu pesquiso para não cometer nenhuma injustiça. E
ninguém está pedindo esmolas. A gente quer pagar um preço justo, não é? Plano de saúde e tal. Mas se foi de 7% o reajuste do salário mínimo, a inflação não chegou a 5%. E eu fiz uma puxada ainda. Nós temos um reajuste global, juntando o mundo todo, deu 10,1%. E o Brasil coloca 25%, senador. Realmente essa questão é escandalosa e merece novamente o nosso protesto, a nossa atenção e a nossa cobrança. Acho que agora, na abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, a partir do mês de fevereiro, nós devemos, mais uma vez, voltar à carga. Existem algumas questões no país que a gente não consegue explicar. É essa questão do plano de saúde, é preço de passagem aérea e esse negócio de juros de cartão de crédito, né? Como é que os juros do crédito rotativo, do cartão de crédito, é quase 500% ao ano? Isso é um absurdo, né? Isso é escandaloso. Agora, não dá para compreender nem de inimigo para inimigo. Não dá, mas nem a agiota cobra 500%. Nem a agiota. É pior do que inimigo, porque a agiota é pior do que inimigo. Ou seja, nem a agiota cobra juro de 500%. É um absurdo elevado ao quadrado. É um absurdo elevado ao quadrado. Da mesma forma, essas passagens aéreas. Esse assunto da passagem eu separei para daqui a pouquinho. Também é um absurdo. Eu separei para daqui a pouquinho. Mas, senador, neste momento, além da rede de rádio da difusora espalhada em todos os municípios, outras emissoras recebi informação. Neste momento, acompanham a nossa entrevista. Já tem informação, inclusive, a rádio lá de Lábrea. Aliás, falar em Lábrea, o prefeito Jean, que nosso amigo, por pesquisa apontada de preferência popular, o número 1 de todos os municípios, Jean lá nosso de Lábrea. Amigo. Já é prefeito. E houve nesse momento. Prefeito já pela 4ª vez de Lábrea. É um prefeito operoso, competente, muito querido em Lábrea. E um dos melhores, se não o melhor prefeito do interior do estado do Amazonas, na opinião, popular, na opinião das pessoas, é verdade. Senador, eu vou fazer a primeira pergunta. Ela é um pouco, parece um seminário, mas existe a necessidade de eu aprofundar nessa pergunta. Com todo prazer. Mas antes de dizer para o querido ouvinte, hoje tem muitos jovens surgindo, estudantes, que o senador da República hoje, aqui nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas, Eduardo Braga, ele completou agora, neste mês de janeiro, 42 anos de vida pública, tá bom? Foi vereador, quer dizer, ele fez a escolaridade, ele fez a academia da vida, os degraus da vida. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Manaus, governador do estado em 2 mandatos, já foi ministro de Minas e Energia atualmente, e agora, por 2 vezes, senador da República. Vocês saberem quem é o nosso entrevistado. Lá vem a perguntinha, que talvez seja maior do que a sua resposta. Mas eu tenho que fazer esse apanhado para o ouvinte entender. Claro. Muito bem. Aí o senhor fica à vontade. Muito bem. Senador Eduardo Braga, Manaus hoje tem um déficit habitacional, nós sabemos disso, uma luta antiga, demais, ultrapassa 120 mil moradias. O senhor é um homem obstinado por construir casas, o senhor fez como prefeito, acompanhei, né, e como governador e como senador, nunca esqueceu disso, né? Agora mesmo o senhor conseguiu, com recurso federal, a implantação do Morar Mais, o maior programa habitacional da história de Manaus. Aí eu vou adiante. Vamos lá. Para este ano, a respeito deste assunto, nós vamos ter uma construção de 4.680 unidades habitacionais novas, isso aí. Quantas casas serão construídas para minimizar o déficit que existe? E outra, as famílias, eu lhe faço pergunta que o povo gostaria de fazer. As famílias que moram em áreas de risco também, elas serão contempladas? Aí o senhor vai explicar como. Quando foi prefeito, o senhor construiu os conjuntos Manaus 2000, o senhor lembra, na Zona Sul, segunda etapa do Amazônia Mendes, Zona Leste,
e fez a entrega de mais de 1.500 moradias. No governo do Amazonas, por 2 mandatos, o hoje atual senador Eduardo Braga implantou uma obra gigantesca, ninguém esquece, o Prosamin, o maior projeto de intervenção socioambiental de saneamento dos principais igarapés da capital e fez a entrega de mais de 30 mil moradias. Essa é a pergunta mais longa que eu já fiz aqui na Difusora. O senhor responde por gentileza. Não, mas sem dúvida, Valdir, o sonho da casa própria talvez seja um dos sonhos mais acalentados pelo povo brasileiro, em especial no norte do Brasil. O maior déficit habitacional proporcional do país está no norte do país, aqui na nossa região. E o presidente Lula, quando esteve nas 2 outras vezes no governo, criou o projeto Minha Casa Minha Vida. E quando nós estivemos no governo, junto com o presidente naquela altura, nós construímos essas 30 mil casas. Depois, lamentavelmente, pararam de construir casas no Amazonas. E o déficit habitacional amazonense é esse número que você acabou de dizer, e são famílias que vivem em situações muito precárias. Nós conseguimos agora 4.600 unidades para o município de Manaus, que está sendo construído numa parceria do projeto Minha Casa Minha Vida com a Prefeitura de Manaus, e mais 1.000 unidades serão construídas num projeto de calamidades. Essas áreas de risco, que inclusive no ano passado nós tivemos aquele acidente horroroso lá na zona leste da cidade de Manaus, que tivemos inclusive vítimas fatais, que todos nós torcemos que não se repita, mas que nós precisamos prevenir e evitar. Para fazer isso, nós precisamos construir casas e retirar as famílias que estão morando nessas áreas de risco. Então, no novo projeto Minha Casa Minha Vida, tem um programa específico para a construção de unidades habitacionais para evitar calamidades. E Manaus foi contemplada com mais 1.000 unidades. Então, esse ano, a Prefeitura Municipal de Manaus vai começar a construção de 1.000 unidades habitacionais. O Jesus é o secretário municipal de habitação e está à frente de todos esses programas, juntamente com o prefeito Davi Almeida e junto com o ministro Jader Filho, que tem sido um grande parceiro nosso nessa ação de construção de unidades habitacionais novamente aqui na cidade de Manaus. E tem também um projeto de unidades que está sendo elaborado. Eu conversei com o prefeito Davi, conversei inclusive esse final de semana com o secretário Jesus, que é para que a gente possa, aqui no centro da cidade, pegar esses prédios. Tem muito prédio abandonado aqui no centro da cidade, né, Valdir? Pegar, portanto, esses prédios e fazer um retrofit. O senhor me permite, sem encrenca de herança. Está dando até com Zagalo agora? Então, e tem encrenca de herança, e tem prédios que também foram abandonados por razões econômicas, por razões financeiras, enfim. E também tem, inclusive, prédios públicos federais que foram abandonados. Então, tudo isso está entrando num programa especial de retrofit, no projeto Minha Casa Minha Vida, no sentido de que nós possamos fazer um retrofit nessa área urbana central e trazer habitação popular novamente para os centros urbanos. Afinal, nós temos toda a infraestrutura construída nas áreas centrais e essas áreas centrais estão ficando abandonadas. Até mesmo na reforma tributária, nós demos
um programa de benefício fiscal para a recuperação dos centros históricos urbanos, para que a gente possa restabelecer uma política urbana que possa recuperar os centros históricos das cidades brasileiras. Muito bem, são 8h54, que é hora em Manaus. Senador Eduardo Braga, eu lembro, foi bem no finzinho do ano passado, o senhor trouxe uma notícia boa elevada ao quadrado, na minha opinião, não é? A construção de um novo porto para Manaus moderna. Esse novo complexo vai dar uma reorganizada no centro central da cidade e garantir atendimento digno das pessoas que dependem dos rios para vir a Manaus ou deixar a capital. Que o que existe atualmente é uma vergonha, senador. Eu tenho pena de turista aqui em Manaus, com sinceridade. E olha que quantos rios nós temos. Você vai para o Canadá ver como é que é tratado as coisas, né? Em outros lugares. E isso eu acho até que já demorou demais, mas antes tarde do que nunca. Isso é até um filme com esse nome. É verdade. Agora, você fala dos turistas, que eu concordo com você em número general. Agora, você imagina esse 1 milhão de amazonenses que todos os anos passam por Manaus para ir para o interior do estado do Amazonas e que não tem onde embarcar e desembarcar com dignidade na cidade de Manaus. E quando chega uma pessoa doente do interior do estado em Manaus, e vem muito porque ainda dependemos na área de média e alta complexidade, dependemos muito ainda de Manaus, esses doentes chegam aqui no beiradão da cidade de Manaus e não têm aonde desembarcar com a menor condição humanitária, humana, para essas pessoas desembarcarem. Nós conversamos com o presidente Lula e conseguimos colocar no PAC a construção, aqui na Manaus Moderna, num novo porto para atendimento de passageiros e carga voltados para o interior do estado do Amazonas. E ali onde tem aquele porto também no São Raimundo, que também foi construído na época que eu estava no governo e que também está abandonado, nós estamos buscando fazer um porto para turistas voltado principalmente para o turismo de pesca, que hoje essas embarcações tipo Zaltana, Rio Negro Queen e outros tantos barcos que fazem esse turismo de pesca em Manaus, nós não temos aonde fazer o embarque e o desembarque desse turista com segurança, com conforto, etc. E essa é uma atividade econômica crescente e que precisa ser olhada cada vez com mais atenção pelo poder público no estado do Amazonas. Agora, além da questão do porto, do novo porto na Manaus Moderna, nós também estamos olhando para essa questão do roadway, que deveria ser um cartão postal da cidade de Manaus e que deveria ser, a exemplo do que fizeram em Belém, no Ver-o-Peso, a exemplo do que fizeram na Argentina, no Porto Madeiro, em Portugal, em Lisboa, embaixo da ponte, e em vários lugares do mundo, enfim, existem exemplos. Eu estou dando um exemplo que é do nosso vizinho estado do Pará, estou dando um exemplo aqui da América do Sul e estou dando um exemplo do nosso país que nos descobriu, Portugal, que fizeram investimentos voltados para o turismo que gera emprego, que gera desenvolvimento, que gera uma série de questões importantes e que resgata esse centro histórico aqui da cidade de Manaus, que está
abandonado. Essa é a verdade dos fatos. Nós estamos sem uma política pública do Estado para resgatar um roteiro de turismo importantíssimo para a nossa cidade. Esses navios de cruzeiro que chegam do exterior aqui em Manaus, na hora que desembarca nesse Rodway, é triste. Mas, senador, deixa eu fazer um reparo aqui. Há mais de 2 anos, os navios não estão atracando no porto principal de Manaus. Uma plataforma afundou, já vai para mais de 2 anos. Eu vejo aqui no Verdade. 20º andar, o navio fica lá no meio do rio, as embarcações pequenas para tirar 2.000 turistas. Quando leva para a margem do rio, está na hora de voltar todo mundo. Esse turista nunca mais quer voltar. Quer dizer, há 2 anos ou mais que não funciona o porto para atracar navios. Uma vergonha. Valdir, você tocou no ponto que eu acho que é fundamental. O maior retrato do abandono desse Rodway foi exatamente o que deixaram acontecer com os nossos flutuadores, porque o abandono foi tão grande que um dos nossos principais flutuadores foi para o fundo e até hoje continua essa situação. E para entrar no porto de Manaus, o povo humilde sabe o que eu estou dizendo, porque eu ouço isso das pessoas humildes. Agora, pelo menos, estão recebendo Pix, mas até um dia desse não aceitavam Pix, não aceitava nada, era só dinheiro. E se você chegava com um doente no roda e você não conseguia entrar para tirar o doente. Mas, enfim, eu estou falando isso porque, efetivamente, conversamos com o presidente Lula. Eu e o senador Omar tivemos uma conversa com o presidente. O presidente ficou sensibilizado, determinou que o porto fosse colocado no PAC. Portanto, nós estamos muito, mas muito focados no sentido de que nós possamos ter esse novo porto na Manaus Moderna para atendimento do público do interior do estado do Amazonas. Você está sintonizando a Rádio Difusora do Amazonas. O nosso entrevistado de hoje é o senador da República pelo nosso estado, o senador Eduardo Braga. Deixa eu só dar uma dica que o Oriente Centro já está funcionando, minha amiga. Esquece São Paulo. É gigante, compras, tem tudo. Foi planejado para receber mais de 80 operações, contando com uma infraestrutura jóia, elevadores modernos, escada rolante, climatização. E no 2º piso tem uma sala de espera com assento maravilhoso. O maridão fica parado lá, sentado, com o celular e a patroa fazendo as compras. É um espetáculo. O ar-condicionado lá parece até o Alasca. Oh, coisa maravilhosa. Tem tudo para você lá, viu, minha amiga? Vestuário, calçados importados, gastronomia, acessório infantil. O mundo para você é tão gigante que tem que entrar, tem 2 acessos. Pela Guilherme Moreira, 147, se for pela Marechal Deodoro, é 154. E funciona de segunda a sábado, das 8h30 às 17h30. Pode esquecer São Paulo, é um mundo de compras. Senador Eduardo Braga, eu vou fazer mais um e depois nós vamos àquele intervalo para a gente tomar nossa água, tá bom? O senhor reuniu mais da metade de todos os prefeitos do nosso interior e destinou recursos para infraestrutura, saúde e educação nos municípios. Uma parceria muito boa e cá para nós, né? Era difícil conseguir. E o senhor fez isso no período da maior seca da história, senador Eduardo Braga. Eu queria muito agradecer ao governo federal, ao governo do presidente Lula, porque o ano de 2023 foi um ano de muitos desafios. Nós não podemos esquecer que 2023 foi o ano da pior estiagem que nós já tivemos na nossa história. Tivemos muita queimada no estado do Amazonas. Teve dia aqui na cidade de Manaus que o fumaceiro era tão grande, que a gente sentia a fumaça invadir a casa da gente, não é verdade? E, ao mesmo tempo, nós também sofremos muito com as questões econômicas,
as questões de desemprego, as questões das dificuldades de um ano em que o governo federal teve que fazer muitos ajustes. Nós viemos de um governo que teve grandes desafios e grandes problemas na pandemia, e isso impactou gravemente o nosso estado, o estado do Amazonas. E assim, se não fosse a ajuda do governo federal em nos ajudar, tanto aqui no município de Manaus, e nós conseguimos trazer no ano passado vários recursos importantes para o município de Manaus, para a recuperação da Feira da Betânia, para a construção de UBSs, inclusive a UBS do Aleixo finalmente vai ser construída. É um recurso que a gente tinha conseguido, que estava emperrado e que finalmente agora o prefeito Davi conseguiu equacionar. Recursos na área de infraestrutura também aqui na capital, recursos na área de habitação, como nós falamos, e no interior, efetivamente, conseguimos recursos importantíssimos na área de infraestrutura, na área de saúde, na área de educação, na área social, muitos recursos na área social. E eu queria aqui agradecer ao povo do interior, agradecer aos prefeitos, aos vereadores, as parcerias que nós temos realizado no interior do estado do Amazonas, que sem nenhuma dúvida tem ajudado e muito o povo do nosso interior do estado. E agradecer ao governo federal que nos possibilita a fazer esses investimentos em todo o interior do estado do Amazonas. E graças a isso, vidas têm sido salvas na área da saúde, recursos têm sido empregados na educação de forma muito importante e na área de infraestrutura, seja na área urbana, seja na área rural, seja em estradas vicinais, seja em portos, porque nós estamos também recuperando portos que estavam com problemas graves, construindo novos portos e analisando, inclusive, agora a situação de aeroportos também no interior do estado do Amazonas. Portanto, sem dúvida, nós temos feito um trabalho em parceria com os municípios e esse trabalho tem possibilitado que a gente tenha sobrevivido a um ano tão difícil como o ano de 2023 e que 2024 seja efetivamente um ano de vitórias, um ano abençoado para o interior e para a capital do estado do Amazonas. Senador, o senhor sabe, quando vem aqui nós temos que fazer 2 tempos, né? Você se prepara para mais um. Tá bom, tá bem. Deixa eu só dar uma dica aqui, que eu estou participando, viu, gente? Existe um segredo, tá bom? Você pode ficar bilionário, gente. Você pode jogar na loteria americana sem sair de casa. Vai concorrer a prêmios em dólar. É mais simples do que o que você pensa. É só acessar o site. Anote aí, por favor. Vai nessa. loteriauniversal.com.br. Lá todo brasileiro pode apostar tranquilamente do celular, do computador. Nada de filas em casas lotéricas. É muito prático, viu, gente? É só digitar. Anote aí. loteriauniversal.com.br no seu navegador, aposta na loteria Powerball, a maior do mundo, já teve prêmio de 2 bilhões de dólares. Convertendo isso, eu fiz os cálculos aqui. 10 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. Oh, meu Deus do céu. E ajeitar a vida todinha da equipe que trabalha comigo. Fazer uma viagem de 1 mês com a turma. Mas vai lá. Só 1 mês, Valdir? Para iniciar, para iniciar. Loteria, ainda nem ganhei, já estamos cobrando. loteriauniversal.com.br. É seguro, é fácil de apostar. Vamos lá, eu estou metendo ali todo dia minha graninha e não é caro. loteriauniversal.com.br. Maestro, vamos fazer fumaça nas panelas. Eu volto em seguida. O entrevistado de hoje é o senador da República pelo Amazonas, Eduardo Braga. O tempo passa, 9h08 em Manaus, e você sabe, não esquece, aqui tem nome. Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
aí? Muito bem, voltei, né, Silvio? 9h14 em Manaus, hoje nos estudos da Difusora, o senador Eduardo Braga. Senador, vamos agora para o assunto que o Brasil inteiro comentou, tantos anos passados e não tinha solução. E senador pelo Amazonas, gente, olha que todo mundo queria isso. O senador Eduardo Braga foi o relator da reforma tributária e garantiu, entre grandes conquistas para o nosso estado, e não é fácil, a manutenção de benefícios para a nossa Zona Franca, a manutenção de muitos empregos. E outros benefícios, eu queria que o senhor falasse nesse momento, porque foi um dos assuntos mais comentados no fechamento do ano, senador Eduardo Braga. Sem dúvida, o Brasil precisava de uma reforma tributária. E uma reforma tributária que simplificasse a questão dos tributos, que reduzisse os custos de contabilidade das empresas, que garantisse ao consumidor brasileiro transparência para que o consumidor brasileiro possa saber o que ele está pagando de tributo num produto quando ele compra. Você compra um celular e você não sabe quanto você está pagando de tributo nesse celular. Nos Estados Unidos você comprou na hora, sabe? Na hora. Você paga, quando sai a nota fiscal, você já sabe quanto é o preço líquido do produto. Cupomzinho pequeno. Cupomzinho pequeno. E o preço do IVA, que é o imposto que você paga nos Estados Unidos. Pois bem, o Brasil agora passa a ter um sistema de IVA. E o nosso IVA é um IVA dual. Nós acabamos com o ICMS, com o ISS, com o IPI, com o PIS e com o COFINS. No entanto, a Zona Franca de Manaus, que é, sem dúvida nenhuma, o projeto que gera mais de 500 mil empregos no nosso estado. Nada gera mais emprego no Amazonas do que a Zona Franca. Se nós não tivéssemos a Zona Franca, o que geraria 500 mil? O senhor me permite rapidinho, só para dar uma explicação para o querido ouvinte? Eu tenho certeza absoluta, pela minha vivência em rádio, se não é o senhor, o relator, o Amazonas não teria conseguido os benefícios para a nossa Zona Franca. Eu queria fazer esse reparo. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdir, porque eu tenho consciência do grande desafio que foi aprovar a reforma tributária garantindo a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque quando nós aprovamos no Senado, o Estado de São Paulo veio contra o texto que nós havíamos aprovado para querer acabar com a Zona Franca. Eu vou lhe interromper de novo, coisa que eu não gosto de fazer. Como é que o senhor conseguiu, nesse tabuleiro de tantas vaidades, tantos estados, principalmente São Paulo, conseguir tudo e a manutenção dos nossos benefícios? Porque cada estado quer uma coisa, não é fácil. Isso foi feito em tempo recorde. Primeiro, com o apoio do presidente Lula. Eu tenho que ser correto, porque sem o apoio do presidente Lula, nós não teríamos conseguido. Segundo, com a união de toda a nossa bancada. Nós somos poucos, nós somos 11 parlamentares, 3 senadores, como todos os estados têm, mais 8 deputados federais. O estado de São Paulo sozinho tem 70 deputados federais. Mas nós somos 11, mas somos unidos quando se trata de matérias de interesse do estado do Amazonas. Então, a união de todos. E todos foram importantes nesse processo, e eu quero aqui compartilhar com todos. Quarto, com uma estratégia, Valdir. Nós construímos uma estratégia no Senado, estabelecemos alguns pontos para negociar e conseguimos uma coisa inédita. A Zona Franca é o único modelo que conseguiu preservar o IPI. Então, nós não precisamos sequer aprovar nova lei complementar para regulamentar o nosso sistema, o nosso modelo, porque o IPI já tem lei complementar aprovada.
Agora virão as reformas, as leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária, e nessas regulamentações nós vamos implementar outras vantagens. Eu vi essa semana mesmo uma notícia alvissareira. A Baterias Moura vai fabricar na Zona Franca de Manaus as baterias Divulguei aqui. para os carros elétricos. Divulguei aqui. Mas você sabe por que isso vai acontecer? Por causa da reforma tributária. Vou lhe dar outra. Sabe quem está retornando? A Philco, senador. Então, novamente, por quê? Por causa da segurança jurídica que foi dada em função da reforma tributária. A reforma tributária está dando ao Estado do Amazonas a segurança jurídica e a vantagem comparativa necessária para que o investidor, para que o empresário possa novamente acreditar e voltar a investir na Zona Franca para que a gente possa aumentar o número de empregos no Amazonas. Portanto, eu estou muito otimista de que nós vamos começar a colher agora frutos de vitórias como essa da reforma tributária. É claro que a reforma tributária sozinha não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas foi um passo importantíssimo. Não há dúvida de que foi um passo importantíssimo. Virão agora as leis complementares, que serão importantes. Na reforma tributária, por exemplo, Valdir, e é bom que se diga aqui, todos os produtos da cesta básica terão alíquota zero de ICMS, para o caboclo poder entender. Não vai ter imposto de consumo, é alíquota zero. Não vai ter imposto do IVA, nem IBS, nem CBS e tal. Como ninguém está acostumado com essas nomenclaturas de IVA, IVA dual, IBS, CBS, resumindo, meu amigo, tu vai pagar zero de imposto nos alimentos da cesta básica. Os produtos de saúde terão redução de 60% de imposto. Educação, 60% de redução de imposto. Produtos na área de, por exemplo, higiene da mulher, né? Na área, por exemplo, produtos para menstruação da mulher, terão redução de imposto. E isso tem impactos importantíssimos para a qualidade de vida da mulher. Portanto, tem avanços sociais. Gás de cozinha. Nós tiramos, através do cashback, o imposto do gás de cozinha. Você que está me ouvindo, que sabe o impacto que é o imposto sobre o gás de cozinha, a partir da reforma tributária implementada, o gás de cozinha para a população de baixa renda terá cashback, portanto, você não vai pagar mais imposto. Agora, outra conquista importante da reforma tributária, energia elétrica. Finalmente, o consumidor de baixa renda não vai mais pagar imposto na energia elétrica através do cashback na conta de energia elétrica. Portanto, são questões importantes que vão beneficiar a população do povo brasileiro, do povo do Amazonas e, principalmente, a população mais pobre. A ideia da reforma tributária foi simplificar e desonerar para o mais pobre, e aquele que pode pagar um pouco mais de imposto, que pague um pouco mais de imposto, mas que o mais pobre pague um pouco menos de imposto para que nós possamos ter também justiça social na área tributária. E que, na média, a carga tributária seja neutra, porque na reforma nós colocamos uma trava na carga tributária para que nós não tenhamos aumento de tributo para o consumidor. Essa é a estratégia da reforma tributária que nós esperamos que gere crescimento, emprego e renda para o povo brasileiro. Vamos a mais uma água, senador Eduardo Braga. Depois eu vou, não ia esquecer nunca, a BR-319.
Mas antes, deixa eu provar para minha querida amiga dona de casa. Eu fico muito feliz quando a dona de casa volta. Seu Valdir, é verdade o que o senhor falou. Tambaqui sem espinha, gente, na Rede Vitória, R$ 11,99. Aí, é um fenômeno desse Vitória. Ovos brancos, na concorrência, 32,35. Com 30. Na Rede Vitória, você compra uns 3 pra gente aqui, pra merenda, 16,99 na Rede Vitória. Cebola por 4,99. O macarrão, que delícia, 400 gramas, 1,98. Mas isso é que é show, viu, minha amiga dona de casa? Vá na concorrência que você vai ver. A batata portuguesa, 6,99. O limão por 4,99. Ah, claro que tem o peixe, tem que ter a farinha branca Dona Dé, 5,49, que é uma das melhores que existe. A farinha d'água, 5,29, o feijão carioca da casa, 6,49. Tudo que eu falo aqui da Rede Vitória, você paga de 3 vezes sem juros nos cartões, sem juros. E eu juro que é verdade. Então é bom provar onde é que vem barato. Seu Valdir, quando eu passo, está lotado. Claro, minha amiga. É o menor preço, você pesquisa, mas chega a sua vez. Muito bem. Dito isso, senador, vamos agora para a BR-319. Isso tem dado uma dor de cabeça, mas é bom lembrar, senador, que foi uma das promessas do presidente Lula. E nós estamos convivendo aí, situação, Manaus ficou ilhada recentemente, né? Maior seca da história. E aí, por avião, tudo é 200 vezes mais caro. E uma estrada que já existe, só precisa ser recuperada, e até hoje o dedo está do suspiro, senador. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Bem, Valdir, você tocou agora, como o caboclo diz, na ferida. Porque essa é uma luta que eu venho travando já há mais de 20 anos. E veja, em 2005 eu era governador e nós tivemos uma seca muito grande, até então a maior. E já tinha ficado provado de que a BR-319 era fundamental. Quando foi de 2009 para 2010, nós tivemos uma outra grande seca. Até então, a maior seca da história do Amazonas. De novo, ficou provado de que a BR-319 era fundamental para tirar o Amazonas do isolamento. Nessa seca de 2010, o Rio Madeira praticamente ficou inavegável. Muito bem. Nós tivemos problema de logística, etc. Quando foi agora, em 2023, o Madeira ficou praticamente sem navegabilidade. E a BR-319, mais uma vez, ficou provado que ela é fundamental para a garantia alimentar e segurança do povo do Amazonas, de Roraima e de parte do povo de Rondônia. Nós mostramos isso ao governo federal, mostramos isso ao presidente Lula, mostramos isso para o país, mostramos isso para a dona Marina Silva, que teima em não enxergar a realidade e que teima em não compreender a importância humanitária, social, econômica e até mesmo ambiental. Sabe por quê? Porque todos os anos, enquanto nós não asfaltarmos a BR-319, nós estamos tendo que remexer a terra e remexer as reservas de laterita, de pissarra, etc., ao longo da BR-319, para que a gente possa combater os atoleiros, combater uma série de situações ao longo da estrada. E no Covid, agora vamos falar, nós falamos do que sofremos em função das estiagens. No Covid, as carretas com oxigênio ficaram 5 dias atoladas na BR-319 e o povo do Amazonas morrendo afogado, a seco, porque não havia oxigênio. E o oxigênio não conseguia chegar em Manaus porque estava atolado na BR-319.
Portanto, a BR-319 ela é fundamental. Eu e o Omar estivemos recentemente, agora, final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, com o presidente Lula. Conversamos com o presidente sobre a situação da BR-319. Mostramos ao presidente que todos os estudos de EIA-RIMA, de impacto de fauna, flora, de impacto das populações indígenas, das áreas de demarcação para parques e reservas necessárias pelas restrições estabelecidas pelo IBAMA para o licenciamento da BR-319 já foram demarcadas e que havia sido dado no final de 2022 a licença prévia que já autoriza a construção de algumas pontes da BR-319 e de algumas drenagens em pontos críticos ao longo da BR-319. O presidente estabeleceu um grupo de trabalho, deu um prazo de 90 dias para esse grupo de trabalho e nos disse, nos garantiu de que ao cabo desses 90 dias nós teríamos uma definição com relação à viabilidade econômica, social e ambiental da BR-319 para que nós pudéssemos licenciar a BR e dar início no asfaltamento da BR-319. Portanto, nós estamos agora cobrando do governo federal o cumprimento desses prazos para que nós possamos finalmente dar início a esse processo final para licenciamento da BR-319. Muita gente diz, mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Bem, meus amigos, eu quero dizer que eu não desistirei, continuarei lutando enquanto força tiver, enquanto vida pública tiver, para que o Amazonas possa construir a BR-319. Da mesma forma que fiz com o gasoduto, e hoje é uma realidade, da mesma forma que eu fiz com o Linhão de Tucuruí, que hoje é uma realidade. Aproveitar, o senhor falou no Linhão de Tucuruí, senador. Então eu tenho, inclusive, a tocar nesse assunto a respeito lá de Parintins e Itacoatiara, e parece que 87 usinas estão sendo construídas. Eu queria que o senhor emendasse isso aí. Então, para você ter uma ideia, hoje, graças ao Linhão de Tucuruí, nós já estamos interligados com Manaus, Rio Preto, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, estamos com Parintins interligado, estamos com Maitá interligado e trabalhando para que nós possamos agora começar as expansões das